Para boa parte dos brasileiros, a morte está diretamente associada a sentimentos ruins, como dor, tristeza e até mesmo saudade. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade em falar desse assunto, principalmente em lidar com a morte de alguém próximo. Essa situação foi comprovada pelos dados do Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, que revela que 48,6% dos brasileiros não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga especialista em luto e finitude, Ana Raquel Salles. Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes. Ana, por que é complicado, né? Eu não digo nem para algumas pessoas, mas para a maioria, encarar o fim da vida? A morte, ela em si traz uma perda, né? Então, assim, alguém que a gente ama, alguém que a gente tem um vínculo afetivo, não vai estar mais presente aqui, né? Nesse corpo, nessa matéria. Então, isso em si já traz uma dor, que é essa dor da separação. Uhum. E como é que é possível encarar isso, encarar a morte com mais, vamos dizer assim, tranquilidade, até mesmo mais maturidade? Assim, uma coisa importante, mas culturalmente hoje é bastante difícil, é a gente internalizar que algo que todos sabem, né? Que a morte ela é inevitável. Então, internalizar isso e realmente aguardar como uma possibilidade real. A outra indicação é de que a gente, na realidade, tendo consciência dessa finitude, a gente direcione a nossa vida, né, para os nossos reais propósitos, missões, né, para aquilo que realmente vai importar lá na frente quando a gente olhar para a nossa história, para aquilo que vai fazer sentido a essa vida. Então, quando a gente vive uma perda, mas existiu uma relação, né, de aproveitado, uma relação de qualidade, essa perda, embora a dor ela sempre vai existir, ela tende a ser mais tranquila. Ana, tem algumas pessoas que demoram, né? A gente sabe que existe o período do luto, né? É um período realmente onde as pessoas ficam mais tristes, é uma tristeza visível, né? Tem pessoas que demoram mais tempo vivenciando o luto, já outras nem choram, não chegam a chorar, né? Não necessariamente essas pessoas não estão sentindo a perda do ente querido, né? Isso, o luto, ele é uma fase de reorganização quando a gente perde alguém, né? Alguém, quando se vai, a gente se desestrutura. Então, o luto, essa fase é uma fase esperada, né? Assim, que precisa ser vivida, e ela vem depois de uma perda. Só que cada pessoa realmente ela vai viver de uma forma diferente, num ritmo diferente. Tem pessoas que se estendem mais, né? E existem fases diferentes durante o luto, e outras pessoas elas entram um pouco em contato, né? Ou expressam de uma outra maneira. A gente culturalmente liga muito o choro à questão da tristeza. Então, se não está chorando, não está sofrendo. E muitas vezes não é assim. Existe uma dor interna muito grande, só que a pessoa ela não expressa por uma questão individual. Não externaliza isso, né? Por uma questão individual mesmo de funcionar, ela não expressa com choro ou com algum lamento. Por que a morte ainda é considerada um tabu, né? Você falou logo no início da entrevista, né, que as pessoas têm realmente essa dificuldade. Seria por isso? Sim, e também, além da dificuldade própria do luto, que não é algo natural, é algo que faz parte da nossa existência, mas é dolorido, né? Então, assim, vai doer, né? Vai ser ruim sentir a perda. Então, a gente já tende, claro, a se afastar um pouco disso. E complementando, existem muitos fatores da nossa cultura, né? Os valores hoje, eles estão muito ligados à questão de não perder, a questão do sucesso, a questão do ter, a questão do produzir, né? Então, tudo isso quando vem a morte, é como se dissesse assim para nós, né, dessa nossa cultura aqui, dissesse assim: olha, você é capaz de muitas coisas, mas tem uma hora que tem um limite, você não é capaz de tudo. Então, nos lembrar disso, nos remeter a isso, é muito complicado. Então, assim, conversar, falar
com naturalidade, é difícil pra gente na nossa cultura. Ana, pra gente finalizar, a gente sabe que estamos em um feriadão hoje, né, de modo específico, é celebrado o Dia de Finados. A Igreja Católica mesmo tem toda aí uma simbologia, tem uma liturgia especial para esse dia. O que é que você recomenda para as pessoas que estão se dirigindo aos cemitérios, para as pessoas que vão visitar, ou então vão à missa mesmo para celebrar aí a intenção de um ente querido? É que façam, né, nesse dia que é proporcionado também culturalmente, é um feriado nacional, então que façam nesse dia algo que represente, né, algo importante em relação a essa dor, a essa saudade, né? Hoje o que as pessoas que estão no cemitério, nas missas, elas estão comungando de uma saudade. Então, seja ir à missa, seja ir ao cemitério, às vezes ficar em casa, fazer suas próprias orações em casa, né? Ou fazer algo que lembre ou que honre, né? A pessoa perdida, né? De uma forma que se lembre que ela agora está na história, mas de uma forma honrada, que ela não perdeu o lugar dela nessa vida que continua. Ok. Ana Raquel Salles, psicóloga especialista em luto e finitude. Ana, muito obrigada pela tua presença hoje aqui com a gente em pleno feriado, tá? Eu que agradeço também, né, o interesse e a atenção dos ouvintes. Um ótimo dia.